Boa noite, pessoal do YouTube, aqui quem fala sou eu, Lucas Queiroz Nogueira, para mais outro vídeo. E dessa vez, pessoal, eu gostaria de dar outros conselhos, agora falando sobre a vocação. Vocação, melhor dizendo, as vocações católicas, matrimônio, religião, leigo ou sacerdotal. Nesses últimos meses, eu estive me empenhado bastante no meu discernimento vocacional, porque eu sempre vou cambaleando de um ponto para outro, né. Eu já discerni minha vocação umas 5 vezes, assim, mas esse meu último discernimento vocacional eu aprendi muita coisa mesmo. Então eu gostaria de passar para vocês isso tudo que eu aprendi, porque é muito importante. Primeiramente, o que é vocação? A vocação, ela é o chamado de um estado de vida no qual Deus quer que estejamos para cumprir a sua vontade. A vocação, ela é Vocação não é um preceito, ou seja, você não peca mortalmente em seguir um estado de vida diferente da sua vocação. A vocação é um conselho, ou seja, é uma vontade divina a um bem particular, no qual nós iremos, digamos assim, cumprir mais perfeitamente a vontade de Deus. Ou seja, eu posso ser salvo, digo, se eu fui chamado para a vida sacerdotal, eu posso ser salvo, sim, se eu viver uma vida religiosa, eu digo, uma vida matrimonial, eu posso ser salvo. No entanto, na vida sacerdotal, eu teria os melhores meios para a minha santificação e a santificação da Santa Igreja. E assim eu poderia, é muito melhor, muito mais fácil, eu tenho melhores meios de me tornar santo na vida sacerdotal do que na vida matrimonial. Por isso, Deus ordena, dispõe alguns, destaca eles para um estilo de vida diferente dos demais, porque estes, Deus desde toda a eternidade, os dispôs com um estilo de vida que seria, digo, melhor serviria para o bem da igreja. Porque, amigos, uma coisa, quando muitos falam de vocação, eles fecham a vocação naquele que está vocacionado, sendo que, como é dito no catecismo da igreja, a vocação ela é essencialmente para o serviço do próximo. Eu não devo pensar primeiramente em mim, não em mim, mas a vocação matrimonial, religiosa, leigo, sacerdotal, ela é primeiramente para a santificação do próximo. Ou seja, o padre, ele, a vocação dele é para a igreja. A vocação do matrimoniado é para o seu parceiro. A do leigo para aqueles que ele ensina, enfim. E do religioso por toda a humanidade, por quem ele faz sacrifícios. Então, caso você queira discernir, digo, depois a gente vai falar disso, mas já que a vocação é primeiramente para o serviço do próximo, eu vou me santificar não por estar na vocação, mas por servir bem o próximo no estado de vida em que eu me encontro. Ou seja, se eu tenho meu estado de vida como esposo, eu vou me santificar servindo a minha esposa. Mas eu, como esposo, devo, digamos assim, buscar primeiro santificar a minha esposa e depois me santificar. E assim, o padre deve primeiro buscar santificar a igreja, a sua paróquia, e depois se santificar. Ele se santifica santificando primeiro o seu parceiro, santificando primeiro o outro. Depois ele se santifica. Então, caso você queira discernir a sua vocação, primeiro, não, primeiramente busque em que eu poderia santificar melhor os outros. Eu poderia santificar melhor a minha esposa, ou eu melhor santificaria uma igreja. Pense se você tem a capacidade, se você tem essa disposição e primeiramente se tem esse ímpeto interior. Porque a vocação, sendo um objetivo particular da nossa vida, Deus nos dá, desde que nascemos, certas atrações, certos ímpetos interiores para essa nossa vocação. Porque os meios, eles são dispostos segundo os fins. Então, se Deus dispõe alguém para a vida matrimonial, desde que ele nasceu, ou desde a partir de um momento da sua vida onde ele vai começar a pensar mais sobre isso, ele vai percebendo em si uma certa inclinação para isso mais do que para aquilo. E é de acordo com estas inclinações que ele deve discernir as atrações e a qualidade sobrenatural do seu chamado. Porque para a gente, o discernimento vocacional,
ele primeiramente é para discernir se eu tenho uma atração, uma inclinação, um bom sentimento, digamos assim, para esse serviço mais do que para outro. Digamos, existem duas espécies de atrações: as atrações sensíveis e as atrações racionais. As atrações sensíveis, digamos assim, é a boa sensação, a boa emoção, o bom sentimento que eu sinto pensando, por exemplo, poxa vida, como eu queria, será que ser padre é tão legal, né? Olha só, você se imagina como padre, você se sente bem pensando nisso. Isso é uma atração sensível. Agora, a atração racional é um raciocínio que você faz com você mesmo, digamos assim, para você deduzir em que estado melhor você seria. Por exemplo, eu tenho uma boa inteligência, eu gosto de servir bem o próximo e tenho essas outras qualidades. Eu acho que eu me daria melhor como um religioso. É um. Então eu vou seguir essa linha. Essa é a atração racional. Ou seja, por mais que você não sinta nada, você tem todos os sinais que você utiliza racionalmente para proceder para essa conclusão de discernimento. Aí você, digamos, as atrações elas podem ser maiores ou menores. Tem gente que desde que nasceu tem atração para, digamos assim, ser é, padre. São Padre Pio de Pietrelcina, que ele queria ser religioso desde os 4 anos de idade. O Cardeal Ratzinger, acho que desde quando ele era bem pequeno, ele queria ser padre. E, enfim. Só que achar os atrativos dentro de você não é o suficiente para você discernir a sua vocação. Porque você precisa discernir se o atrativo dentro de você ele é de qualidade sobrenatural ou natural. Porque muitos, digamos assim, têm um desejo interior desde que foram batizados de ser santos. Isso é bom, ok. É a nossa vocação universal. Deus chama todos os homens para a santidade. Só que eles, digamos assim, porque não tem na sua família algum santo, mas, digamos assim, gostam muito do Padre Paulo Ricardo, o admiram muito, eles, quando vão pensar na sua própria santidade, sempre se imaginam como padres, ou como freiras, ou como religiosos. E assim, porque lhes agrada a ideia de ser santo, lhes agrada a ideia de ser padres. Então, ele deve primeiramente discernir sobre esse chamado dele, essa atração é sobrenatural ou natural. Porque neste caso que eu citei, é uma atração natural. Não tem uma qualidade sobrenatural. Para a qualidade ser sobrenatural, há, digamos assim, umas 5 condições. Ela precisa ser precisa, ela precisa ser suave, ao mesmo tempo forte, provada e não pode ser violenta. Eu esqueci o outro. Ela não pode ser por motivos naturais. Ela tem que ser precisa porque, digamos assim, quando eu tenho uma vontade de ser, por exemplo, um pai de família, eu não quero, eu quero ser pai de família e tudo mais é obscuro. Não. Eu quero ser pai de família para servir minha esposa dessa ou daquela forma, para ajudar os meus filhos dessa maneira. Ou seja, você já tem, digamos assim, já sente dentro de você essa uma precisão. O seu chamado não é algo geral, indeterminado. Só tem um chamado e pronto. Não. Você tem um chamado e você, digamos assim, percebe, não intuitivamente, mas instintivamente, ou você elege, ao passar do tempo, naturalmente, os meios como você vai exercer sua vocação. Deus não é indeterminado. Deus não é confuso. Se ele nos dá uma atração a uma vocação, ele também vai nos dar uma atração a determinados meios como nós vamos exercê-la, onde, como, os modos e dessa forma. Só que, precisamente, digo, a precisão da nossa atração é muitíssimo difícil para que nós mesmos discernamos. Então, neste caso, é preciso um diretor espiritual que nos guie. Então, procure o seu padre, procure o seu pároco. Olha só, o trabalho do diretor espiritual, no nosso discernimento vocacional, é indispensável. E digo, não é indispensável no sentido de necessidade absoluta, mas que é da ordem natural que nós saibamos discernir nossa vocação com o auxílio de um diretor espiritual. É claro que você pode discernir sem, mas é um mais ordinário que você discerna com a ajuda dele. Também com a ajuda de sua família, contanto que ela seja católica. Porque a família, muitas das vezes, como diria Santo Afonso Maria Ligório, é a maior inimiga da nossa vocação. Quando, digamos assim, São Tomás de Aquino, ele queria ser dominicano. Mas a família dele prendeu ele por um ano num castelo, porque ela queria que ele fosse beneditino para pegar o tesouro lá da igreja de São Bento. Então,
São Tomás de Aquino sofreu muito nas mãos da sua família em virtude da sua vocação. E também há na história da igreja vários santos, digamos assim, que fugiram de casa porque a família não deixava eles seguirem sua vocação. Então, se a sua família não é católica, ou se ela é católica, se ela não é tão religiosa assim, caso você sinta dentro de você uma atração à vida religiosa, à vida sacerdotal, não conte para sua família. Conte para o seu diretor espiritual. Guarde no maior segredo. Guarde no maior segredo. Depois que você já tiver discernido a sua vocação, você vai acostumando a sua família com a ideia de você ser padre. Esse conselho não sou eu quem dou, quem dá ele é Santo Afonso Maria de Ligório no seu livro Práticas do Amor a Jesus Cristo. Tudo bem? Agora, voltando, já divaguei bastante, os outros conselhos, tipo, a suavidade, a suavidade, digo assim, porque uma vocação não pode ser violenta. Ela tem que ser sempre suave, porque Deus nunca vai nos chamar para algo no qual a gente se sinta oprimido. Digo, se você, digamos assim, discerniu, entre aspas, sua vocação para ser um monge, só que você não se sente alegre sendo monge, você se sente oprimido, sente que você não está no seu lugar, cara, você discerniu então errado sua vocação. Porque ao passar da vida, quanto mais nós vivemos, quanto mais nós progredimos na fé, mais nós nos acostumamos com a alegria de vivermos uma vocação, a nossa vocação. Não existe essa violência interior. É claro que por questões de medo, por questões, digamos assim, familiares, ou em virtude mesmo de uma tibieza, de uma preguiça interior, nós podemos nos sentir violentados com um chamado de Deus, por mais verdadeiro que ele seja. Então, no processo de discernimento vocacional, vá treinando, vá dispondo a sua vontade de uma indiferença, ou seja, eu quero fazer o que Deus quer que seja feito, independente do que seja. Se você tiver sua vontade viciada a algo, é claro que toda vocação vai ser uma violência. Então, se eu quero viciosamente ser um padre e Deus me chamar para a vida matrimonial, é claro que eu vou me sentir violentado. Ao passar do tempo, isso vai se desenvolvendo em mim. Mas eu tenho que também, da minha parte, me permitir para Deus. Então, sempre que vocês forem rezar pedindo discernimento vocacional a Deus, abram a sua vontade. Meu Deus, eu quero fazer o que vós quiserdes que seja feito, ainda que eu precise abandonar tudo. Ainda que eu precise abrir de mão ter uma futura família, ou ter uma futura paróquia, ou coisa do gênero. Eu quero fazer o que vós quiserdes que seja feito. Pronto. Pronto. Você vai treinando esse abandono à vontade divina. E olha, quando vocês discernirem a sua vocação, permaneçam nela, através das visitas ao Santíssimo Sacramento, pela meditação contínua no tudo que você deve fazer, porque como diz Santo Afonso Maria de Ligório no mesmo livro que eu citei, alguns podem chegar a perder a vocação no sentido de fugir do chamado de Deus, porque discernem ela, mas porque não a desenvolvem dentro, é como se fosse uma semente jogada numa terra rasa que morre. Uma terra rasa que morre. Então, quando vocês forem discernindo sua vocação com suavidade, vocês vão meditando sobre ela. Deus quer que faça isso, então eu vou fazer isso. Eu vou visitem o Santíssimo Sacramento e adorando, dele recebam as virtudes para permanecerem na vocação. Porque pode acontecer, isso não acontece com todo mundo no começo, porque Deus é sábio, misericordioso, ele não vai provar com o fogo do sol uma semente pequena, que alguns chamados sejam provados. Muita gente, por exemplo, se sente chamada à vida religiosa. Só que é só passar um menininho, um gatinho, uma gatinha do lado, pronto, eu quero agora ser matrimoniado. Não, não tem isso. Você tem que permanecer nela. Mas se mesmo permanecendo você não consegue ficar na sua vocação, é talvez o sinal de que o chamado não seja sobrenatural. Porque o chamado sobrenatural, ele é firme, ele permanece na nossa alma. Ele é provado, ou seja, acontece de eu, digamos assim, ser tentado tanto para abandonar essa vocação, mas por uma vontade, por um amor de entrega a Deus, eu não abandono. Isso é um dos sinais de que a vocação é sobrenatural. É claro que para isso você precisa estar se desenvolvendo na vida espiritual. Se você não tem qualquer obediência a Deus, você vai perder toda a vocação.
todo o chamado. No mínimo, na mínima tentação, você vai perder todo o chamado e vai destruir o seu discernimento. Então, indispensável que no seu discernimento vocacional você vá progredindo na vida espiritual. Tudo bem? Vá progredindo na vida espiritual, se tornando cada vez mais obediente para que no momento da provação você vá ver se o seu chamado ele é sobrenatural ou não. Se você está, digamos assim, progredindo normalmente na vida espiritual e você, digamos assim, foi provado e você sentiu que o chamado, digamos assim, se desvaneceu, é um dos sinais de que ele não era sobrenatural. Se depois das várias tentações, o chamado permaneceu e pelo contrário, ele aumentou, é um dos sinais de que ele é sobrenatural. Exatamente isso que eu quero dizer. E ele deve ser por motivos sobrenaturais. Não existe essa de, eu quero ser padre para rezar a missa. Digo, calma, essa frase pode ter ficado confusa. É que muita gente, digamos assim, eu queria ser padre para rezar a missa tridentina porque eu gosto muito da música, eu gosto muito da beleza que é. Claro, a missa tridentina é muito bonita, mas talvez não seja você que vá rezar ela. Olha, você não precisa ser santo, você não precisa ser católico para dizer que a missa tridentina é bonita ou coisa do gênero. É um motivo sobrenatural você dizer isso. Mas se o motivo porque você quer ser padre, por exemplo, eu quero me sacrificar no altar pelo meu povo, eu quero ser um cordeiro de Deus, junto com para o Pai, no qual em mim sejam sacrificados os pecados de toda a minha paróquia, unindo o meu sacrifício com o de Cristo no altar, isso é um baita de um motivo sobrenatural. Então, se você tem esse sinal, prossiga nele. Prossiga nele. Então, se você tem todos esses sinais, prossiga neles com o auxílio do seu diretor espiritual, com obediência e indiferença na vontade, para o que quer que Deus queira, e rezando bastante. Olha só, um outro conselho que eu quero dar é que, gente, o discernimento vocacional, ordinariamente, ele acontece através de raciocínios. Porque a graça que nós pedimos a Deus do discernimento vocacional não substitui nosso trabalho de nós nos conhecermos a nós mesmos. Porque tem gente que pensa, e eu pensava isso, digo, que quando eu vou rezar a Deus pedindo discernimento vocacional, eu vou sentir em mim uma iluminação interior, uma clareza espiritual para eu imediatamente não, mas espontaneamente dizer, essa é a minha vocação. Isso que eu quero. Eu não tô nem falando, tipo, o anjo descendo no céu, mas digo, a resposta é já pronta, não existe isso. Olha só, a graça não remove a natureza, a graça aperfeiçoa a natureza. E a nossa natureza, gente, é racional. Quando a gente vai pedir uma iluminação, um conselho de Deus, a gente não pode nos abdicar do trabalho de nós mesmos pensarmos. Então, vamos lá discernindo, vamos ver as nossas qualidades interiores, as graças que Deus nos dá interiormente, para, digamos assim, eu sou mais adequado para fazer isso que aquilo. Porque a gente pode errar nesse discernimento e por isso que a gente pede a graça. Então, guiando os nossos raciocínios interiores, conhecendo a nós mesmos, através das nossas experiências, através daquilo que nós podemos e gostamos de fazer, porque a vocação tem que estar unida àquilo que você gosta de você. Não existe uma vocação que você não gosta de fazer. O chamado, você tem que gostar dele. Ao menos a partir de um tempo, você tem que gostar do seu chamado. Então, raciocinando interiormente sob a luz da graça, você vai discernindo bem. Pode acontecer, sim, é claro, que você descubra espontaneamente, por uma clareza interior, qual é a sua vocação. Mas isso ocorre mais geralmente depois das pessoas que já foram crismadas, porque eles recebem os dons do Espírito Santo, da sabedoria e do conselho, e também da ciência, que, digamos assim, torna a alma dócil às iluminações interiores, e, digamos assim, a pessoas que Deus realmente quer que cumpram a sua vocação. Agora, outros conselhos mais particulares para quem quer, digamos assim, ser religioso. Olha só, gente, a vida religiosa ela é uma vida de sacrifício. Porque, como eu falei no começo desse vídeo, a vocação não é para mim, não é para para mim primeiramente. É primeiramente para o outro e depois para mim. E para mim só enquanto eu sirvo o outro. Então, tem gente que pensa assim, e eu pensava assim, era um egoísmo tremendo. Eu vou ser dominicano, um exemplo,
porque o dominicano estuda, eu gosto de estudar, então eu vou ser dominicano. Se o seu objetivo é unicamente esse, você está sendo egoísta. Você está sendo egoísta. Como eu disse no vídeo retrasado, você está sendo egoísta, porque você está colocando você no centro da sua vocação, sendo que a sua vocação é pelo próximo. Então, se você quer discernir a sua vocação, se você quer ser um religioso, seja ele não por você, mas pela humanidade. O religioso é como se fosse um anjo, um cordeiro de um pasto de nosso Senhor que é sacrificado, porque os cordeiros, eles eram sacrificados. Então, se você for chamado para a vida religiosa, você é um cordeiro, você é um sacrifício pelos pecados da humanidade. Então, imagine como se você, digamos, fosse em você que os pecados de toda a humanidade fossem sacrificados para ela receber o perdão, para ela receber as indulgências. E isso através da penitência, isso através do sacrifício, isso através da obediência, dos conselhos evangélicos. Então, seja este o motivo de você querer ser religioso, pelo bem da humanidade, pelo sacrifício ao próximo, para que o próximo, o outro, receba as graças de Deus, o perdão, as indulgências do pecado. Porque, olha só, amigos, olha só. Não existe nenhuma graça que nós recebemos aqui na Terra que não tenha sido aprimorada, que não tenha sido, digamos assim, sacrificada por algum monge, algum frade aqui nessa Terra. Todas as graças que recebemos, desde o batismo até a nossa perseverança final, nós recebemos com o auxílio dos frades que se sacrificam dia e noite nos conventos por nós. Tem gente que pensa que os frades não fazem nada, não. Eles, digamos assim, são os maiores trabalhadores que nós temos. Mais do que presidente, mais do que médico. Olha só, o mundo poderia viver sem médicos e professores, mas não poderia ser santo se não tivesse frades. Não poderia ser santo. Não poderia ser santo. Então, todas as graças que nós recebemos elas por intermédio de Maria, de nosso anjo e dos monges, dos frades aqui nessa terra. Essa é a vontade de Deus. Então, se você quer ser frade, seja frade pensando na humanidade e não em você. Porque isso é algo muito egoísta. Muito, muito egoísta. Judas era uma dessas pessoas. Ele queria estar próximo de Jesus Cristo pensando nele, pensando que Jesus Cristo ia ser um rei, pensando que Jesus Cristo ia ser um governador de milhares de países. Aí quando ele percebeu que Jesus Cristo era para ser um pobre que se sacrifica diariamente a Deus, ele perdeu as estribeiras e foi trair Jesus. Esse episódio aconteceu logo que aquela mulher quebrou o vaso de alabastro em Jesus Cristo, derramando todo o seu perfume. Isso é uma enorme riqueza diante de Judas. Ele ficou tão pé da vida com Jesus Cristo, digamos assim, desperdiçando tanto dinheiro. Ele não era o rei das riquezas, desperdiçando tanto dinheiro, que depois disso ele foi trair Jesus Cristo. Nossa, então, ele pensou mais nele mesmo do que na humanidade, mais nele mesmo do que em Deus. E por isso que ele perdeu a sua vocação. Então, não sejam Judas Iscariotes para Jesus Cristo no seu discernimento vocacional. Porque, olha só, de frades que pensam neles mesmos, nós já estamos cheios. Cheios. Da mesma forma, também no casamento. No casamento, você não deve casar, digamos assim, porque a minha namorada é bonita, porque eu vou ter 10 milhões de filhos, ou coisa do tipo. Tem gente que casa, pensando assim, vou casar, eu vou ter 24 filhos. Se você aguentar até lá, vai em frente. Mas você deve casar primeiramente para servir a sua esposa e servir os seus filhos. E depois ser servido por eles. Casamento consiste em servir e ser servido. E digamos assim, nessa servidão mútua, os dois crescem juntos. Porque cresce aquele que se faz servo dos outros. Então, o esposo e a esposa no casamento, ele deve um servir o outro para que nessa servidão mútua eles possam crescer juntos na fé. É servir e ser servido. Por isso que eles estão sempre unidos, como Cristo e a igreja. Cristo serviu a igreja e a igreja serve Cristo. Tudo bem? Agora, um outro conselho. Deixa eu ver qual que era. Puxa vida, eu tinha até pensado nele. Eu vou dar uma pausa no vídeo para eu pensar. Voltei. Pente.
Olha só, não, outra coisa, no seu discernimento vocacional, quando você for discernir a sua vocação, pense primeiramente, em que lugar eu poderia estar no qual eu melhor amasse a Deus. Quando eu digo melhor amar Deus, não é, digamos assim, qual é o melhor lugar onde eu poderia rezar 1 milhão de Ave Marias, o melhor lugar onde eu poderia digamos assim, servir, fazer 1 milhão de penitências. Não é isso. O melhor lugar onde você poderia exercer sua caridade. Porque o menor ato de virtude feito com a maior caridade pode ser extremamente meritoso e um enorme ato de amor a Deus. Quem conhece a Pequena Via de Santa Teresinha e do Menino Jesus sabe do que eu estou falando. Então, pense assim, qual é aquele estado de vida no qual eu, servindo o próximo e a Deus, é o melhor amasse Deus. Então pense nisso. Porque a vocação, olha só, a vocação, ela é um instrumento de uma outra vocação ainda maior que é o da santidade, sobre o qual eu vou já falar depois. Então, a nossa vocação sempre deve ser uma guia para a santidade, primeiramente do próximo e depois a minha. Mas qual é aquela vocação em que eu pudesse servir ao próximo e ao mesmo tempo me tornar muito santo? Pense nisso. Mas pense com caridade e discernimento. Porque muitos, fazendo esse discernimento, podem pensar na vida religiosa. Porque, de fato, a vida religiosa dela mesma, por sua própria natureza, ela guia para uma maior santidade. Só que ela guia uma maior santidade para você? Eu tô perguntando isso pra você. Você. A vida religiosa seria pra você o melhor meio de servir o próximo por amor a Deus, no qual você pudesse santificar o próximo e você? Deu, ficou confuso. A vida sacerdotal, a vida religiosa, seria para você o melhor estado em que você pudesse servir o próximo por amor a Deus e crescer na santidade, na sua e na do próximo? Pense nisso. E pense especificamente em você, porque a vida religiosa de si mesma, ela já tem essa natureza. Mas quanto a você, ela tem? Ela tem? Deus te deu essa graça? Pense nisso. Ah, outro conselho. Olha só, amigos. Quando vocês estiverem discernindo, caso vocês sintam uma atração para ser padres, não tenham medo. Não tenham medo. Porque caso vocês realizem o seu discernimento com prudência, conhecendo a vocês mesmos, pedindo a ajuda de Deus e chegando a uma conclusão que lhes pareça mais provável, ainda que o sacerdócio e a vida religiosa não seja essa vocação, mas vocês seguirem esse discernimento que vocês fizeram, ainda que vocês estivessem errado no discernimento, Deus vai conceder para vocês a vocação. Isso não é uma opinião minha. Santo Tomás de Aquino mesmo expressa ela no Contra Heratrentius Vita Religiosa. Ele explica isso, que as pessoas que fazem um discernimento prudente, com a ajuda rezando a Deus, para ver se tem essa vocação religiosa e erram pensando que tem, mas não tem, aí prosseguem nessa vida, Deus mesmo lhes concede essa vocação. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. É claro que talvez isso não seja para todos. Alguns casos particulares, porque toda regra tem uma exceção, né? Mas sigam sem medo. Sigam sem medo de errar. Sejam prudentes no discernimento, mas ainda que vocês errem, caso vocês tenham sido prudentes, vocês vão acertar. Vocês vão acertar. Então, não se preocupem. Não se preocupem. Apenas peçam ajuda de Deus, o auxílio, e prossigam confiando em Deus. Tudo bem? Tudo bem. Agora, Lucas, é possível ser santo fora da vocação? Digo, é possível. Sim, é possível ser santo, é possível ser salvo fora da vocação. No entanto, é muito difícil. É muito mais difícil do que na sua vocação. E também, caso você queira se santificar fora da sua vocação, você uma hora ou outra vai ter que ir para a sua vocação. Porque o santo, ele é obediente a Deus até nos menores conselhos. Até naquilo que não é necessário para que ele seja salvo, ele é obediente. Então, é possível que você seja santo fora da sua vocação? É possível. É possível. Sim, é possível. E caso você, digamos, se santifique mais fora da sua vocação, você vai ter o desejo de voltar para sua vocação. Mas se não for possível voltar, ainda assim é possível ser santo no estado divino em que você está. Sim, não se preocupem. Mas vai ser muito mais difícil. Santo Afonso Maria Ligório, no seu livro sobre a vocação religiosa e a vocação sacerdotal, ele recita a história de um jovem
que perguntou ao seu diretor espiritual se era pecado mortal ele não cumprir a sua vocação. E o diretor falou, não, mas você vai estar se colocando em um caminho muito errado, um caminho muito difícil. Enfim, ele se sentia vocacionado para a vida religiosa, mas ele rejeitou o pedido e foi se casar com uma mulher e foi viver no mundo, né? Porque a vida matrimonial é uma vida no mundo, e no mundo ele incorreu nos maiores tipos de pecados e muito provavelmente não se salvou. Não se salvou. E também não cumprir a sua vocação é um egoísmo, porque a vocação é primeiramente para o próximo. Se você não se sacrifica para o próximo, que tipo de cristão você é? Cristão, não há amor maior do que dar a vida pelos irmãos. Então, se você não se sacrifica pelos irmãos, você está sendo muito egoísta. Você está sendo colocado em um lugar errado dentro da própria igreja. Que danos você vai causar para a igreja? Pense primeiro na igreja, depois em você. Sempre que você for discernir a vocação, pensa primeiro na igreja, depois em você. Que danos, que graças você pode oferecer à igreja? Depois, o que você mesmo pode receber. Agora, penso que eu já não tenho mais nada para falar, o vídeo já está bem completinho. Enfim. Lucas, quais são os melhores livros em que você aprendeu isso? Pior que eu nem sei. Olha só, na verdade, eu aprendi isso mais primeiramente com um padre, o padre Mike. Mike, ele é inglês, mas alguns vídeos seus sobre a vocação, padre Mike, eles são legendados em português, então procure lá. Como discernir bem a sua vocação, como saber, como prosseguir no discernimento vocacional, como discernir o chamado de Deus. Acho que esse é o vídeo dele, tá lá em... Ele fala inglês, mas tem as legendas em português. Depois, tem vários vídeos, tem vários livros. Tem um que eu conheço, um PDF, uma só coisa te falta. Lá eles põem vários sinais sobre os quais você pode ter uma vocação, e dele mesmo eu extraí a informação de que Santo Tomás de Aquino afirma que caso você siga prudentemente no seu discernimento vocacional, ainda que você erre, você vai receber de Deus a sua vocação religiosa e sacerdotal. Também tem nos livros de Santo Afonso Maria Ligório sobre a vocação religiosa. E deixa eu ver também mais em alguns outros. Eu não sei. Enfim. Raciocine bem com a ajuda de Deus para você conhecer a você mesmo. Qualquer coisa que eu tenho para falar, eu vou falar no próximo vídeo. Até mais, gente. Deus abençoe vocês completamente. Olha só aqui, ó. A imagem de Santa Faustina. A misericórdia do Senhor Deus os abençoe para sempre. O Senhor Deus que fez o céu e fez a terra. Até mais, pessoal.